Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Nessa side story a gente vai ver a jornada do Subaru até a formação do batalhão de Pleiades. A gente vai ter também a primeira batalha e a primeira vitória do batalhão contra o exército do Império. Mas antes do resumo começar, deixa o like aí no vídeo, cara. Me ajuda a engajar esse canal. Se inscreve também no canal para mais vídeos de ReZero. A primeira parte começa com o Subaru convencendo o último dos gladiadores da ilha a passar para o lado dele. Depois de um tempo e de muito tentar, o Subaru conseguiu finalmente fazer com que todos os 600 gladiadores se juntassem a ele. Ele estava tentando ao máximo evitar o final catastrófico que esperava ele caso tudo falhasse. O retorno estava falhando e estava diminuindo a cada morte, até que chegou no ponto em que o Subaru estava retornando a só 10 segundos no passado. Isso aconteceu porque a infantilização tinha bugado a conexão entre o Subaru e a Sátela. E o final foi o Subaru e a Tanza, num loop onde só eles dois sobreviveram, mas nas suas últimas. O Subaru decidiu chamar pela Sátela. Ela achou ele e a conexão voltou a funcionar normalmente. E o retorno também voltou. Agora, nesse novo loop, o Subaru estava disposto a evitar um massacre que rolou em Gnu Rive. Depois de conseguir todos ao lado dele, o Subaru foi descansar na cama. De repente, o Cécilo chega e parabeniza ele por ter conseguido persuadir até mesmo o gladiador chamado Jaws-Hu, que era conhecido como o Lobo Solitário. O Cécilo diz que o Subaru devia ser cauteloso com essa situação, já que na real o Subaru tinha conquistado quase todos da ilha. No caso, ele está falando dele mesmo como a única exceção, já que o Subaru não foi falar com ele. Logo depois a Tanza chega e diz que todos os que iriam participar da reunião já estavam no salão. O Subaru, a Tanza e o Cécilo chegam lá para discutir como conseguir o controle da ilha. O pessoal estava pensando em tomar a ilha à força, mas a Tanza diz que isso seria impossível porque o Gustav estava com a ferramenta amaldiçoada que prendia todos da ilha. Uma pergunta que a Tanza fez que deixou todo mundo inquieto foi se o Cécilus era parte crucial do plano. O Subaru diz que não e o Cécilus fica incrédulo que o ator principal do mundo, Cécilus Segmund, não tinha importância nenhuma naquela situação. O Waits pergunta qual era o plano do Subaru para lidar com a maldição, porque se ele não conseguisse sair de lá, ele não ia conseguir ver o pai dele. Nesse ponto da história, todo mundo já estava ciente de que tinha um rumor de que o filho do imperador estava tramando uma rebelião, e todo mundo da ilha, menos a Tanza, pensava que esse príncipe era o Subaru. O plano dele era fazer o Gustav um dos aliados dele também, mas ninguém botou fé nessa ideia, então o grupo se dispersou. Agora em outro lugar, o Subaru e a Tanza estão discutindo os detalhes do plano. A Tanza também tinha a mesma opinião do grupo, mas como ela sabia que o Subaru não era bom em desistir, ela decidiu ajudar. Ela pergunta se eles não podiam usar a vantagem numérica numa negociação, e o Subaru nega essa proposta porque se o Gustav desconfiasse de algo, ele podia só ativar a maldição e matar geral. Vindo de trás, os gladiadores que estavam no terraço junto do Subaru e da Tanza escutam a voz do Gustav chamar o Subaru. Todo mundo ali fica tenso na hora. A Tanza pergunta o que era aquilo e o Subaru diz que chamou ele. O Subaru queria conhecer melhor o Gustav, e para isso uma conversa séria seria necessária. O Subaru pergunta por que o Gustav era o governador da ilha, e ele responde que isso foi uma ordem do Abel, por causa da fama do Oito Braços. O Kurgan, os multibraços foram ganhando fama de poderosos, e por isso vários membros da tribo se tornaram guerreiros, mas o Gustav não. Por ter uma preferência em ler livros, cuidar e proteger fazendas, ele foi visto como um covarde pelos outros. Mas ele não tinha vergonha de ser assim, já que para o Gustav o anseio pela batalha era só um caminho sem volta para uma morte sem significado. Depois de vários homens da tribo dele terem morrido em batalha, a vila dele foi atacada por bandidos, que mataram mulheres e crianças por puro esporte. E sendo o único ali presente capaz de lutar, o Gustav tentou defender a vila, mas antes que a vida dele fosse finalizada, os bandidos foram todos mortos pelo Cécilas. O Abel apareceu e perguntou por que o Gustav estava lá se todos os homens foram para a batalha e morreram. O Gustav respondeu que ele detesta conflitos. O Abel concorda com a fala do Gustav e fala para ele trabalhar com o Abel. Depois de um tempo, o Abel mandou o Gustav trabalhar na ilha, e foi por isso que o Gustav se tornou o governador. O Subaru revela para o Gustav que sabe sobre a ordem do Abel, sobre preparar soldados para o futuro. O Subaru pergunta se o Gustav não acha que a hora é agora. Depois de mais conversa, o Gustav vai embora. Agora a sós, o Subaru diz para Tanza que ele vai desafiar o Gustav, finalizando a parte 1. A parte 2 começa com o Subaru e a Tanza conversando. O Subaru explicou o plano dele de desafiar o Gustav, mas a Tanza ainda estava duvidando da eficácia do plano do Subaru. Até que ela pergunta que tipo de futuro o Subaru está enxergando. Ele responde que é um futuro onde todos da ilha, gladiadores e funcionários, dão as mãos enquanto fogem da ilha. A Tanza diz que apesar de parecer impossível, ela não zombaria do ideal do Subaru porque esse tipo de convicção a Yorna também teve quando criou o Chaos Flame. Então zombar do ideal dele seria zombar do ideal da Yorna. A cena corta e a gente vê o Subaru desafiando o Gustav. O Gustav faz uma proposta. Se o Subaru dispersar todos, ele não vai executar geral com a maldição. O Subaru aqui começa a apontar todos os conflitos internos do Gustav, sobre como ele estava confuso com a ordem que o Abel deu. O Gustav não tinha certeza de quando era o tempo de emergência que o Abel tinha falado. O Gustav até perguntou a opinião do Subaru sobre isso.
mas a resposta que ele recebeu não foi satisfatória. O Subaru vira pro Gustav e pergunta se o Gustav não podia distorcer um pouco a ordem do Abel e usar a guerra civil para invadir a capital junto com a galera. O Gustav fica confuso com o discurso do Subaru, porque tudo que o Subaru falou sobre a revolta, sobre querer fugir da ilha e sobre querer que o Gustav vá junto, podiam ser usados como motivos para ativar a maldição. Mas o Subaru não parece ter esse tipo de pensamento, que além de suicida, levaria todo mundo para a morte junto com ele. O Subaru aqui revela que ele já sabe que a ferramenta amaldiçoada que ativa a maldição está dentro do Gustav. O Gustav fica tão em choque que ele pergunta se a ferramenta já não está mais com ele. Aqui a conversa vai pro Céciles, e o motivo do Subaru não ter chamado ele para participar da rebelião. O Subaru diz que não chamou o Céciles pro time porque ele queria mostrar pro Gustav que não estava disposto a usar força bruta para convencer ele. O Subaru então desafia o Gustav para um Sparka, mas o Sparka que eles vão competir é o jogo Reverse. Se o Gustav ganhar, o Subaru prometeu que iria desistir da revolta e dispersar todo mundo. Se o Subaru ganhar, então o Gustav ia deixar a maldição para lá e ia com eles para a capital. E não ia só o Gustav, ia também os outros guardas e os majus que eles tinham. Aqui começa o jogo e, na minha opinião, a parte mais emocionante da segunda parte. O Subaru começou a falar sobre a galera dele, sobre os gladiadores, sobre o que eles faziam antes de irem para lá, sobre como alguns deles foram presos mesmo sem ter feito nada. Enquanto ele falava tudo isso, ele olhava para o Gustav. O Gustav estava ponderando se o Subaru tinha tramado alguma armadilha naquele jogo, mas quando ele olhou nos olhos do Subaru, ele não conseguiu enxergar aquele olhar de alguém friamente calculista. Ele só conseguiu ver um olhar cheio de uma luz, que o Gustav julgou como sendo o motivo dos gladiadores terem seguido ele. Conforme o jogo ia rolando, a conversa ia progredindo. O Gustav ficou confuso com o objetivo do Subaru. Se ele queria salvar a vida de todos da ilha, não fazia sentido ele levar os caras para o meio da guerra. O Subaru pergunta se não seria perda de tempo ficar naquela ilha, enquanto o benfeitor do Gustav estava em perigo. O Gustav dá um tapa na mesa por causa daquela provocação, mas quando ele olha para o Subaru, ele estava imóvel, não de medo, mas de confiança. O Subaru acreditava do fundo da alma que o Gustav não faria nada violento. E por causa disso, por causa dessa coragem, naquele olhar inabalável, o Gustav sentiu nos olhos do Subaru a mesma coisa que ele sentiu quando olhou nos olhos do Abel pela primeira vez. O semblante de um imperador poderoso, de alguém que podia dar valor à vida de alguém à beira da morte, assim como aconteceu com o próprio Gustav. E agora, olhando para baixo, os dois podiam ver que o jogo tinha acabado, e o Gustav tinha ganhado. Como foi dito, o Subaru ia dispersar os gladiadores, e o Gustav iria decidir o que iria acontecer. E finalizando essa parte, depois do jogo acabar, depois do Subaru sanar as dúvidas do Gustav sobre quando seria o tempo da emergência, o Gustav concorda em ir em direção à capital junto com os gladiadores, a pedido do Subaru. Cara, essa é uma das, se não a side story que eu mais gosto. O Subaru finalmente tem um exército particular dele. A Crush tem um exército, a Anastácia tem a guilda dos mercenários, e agora o Subaru tem o batalhão de Pleiades. E provavelmente durante o caminho até a capital, ele deve ter juntado mais uma galera. Lembre que as revoltas no Império, usando o boato do Príncipe Herdeiro, aconteceram em toda a Voláquia. O Subaru deve ter dado de cara com várias vanguardas que usavam uma pessoa de cabelo preto aleatória, como o Príncipe Herdeiro, e ter se juntado a eles. Isso explica a narração no capítulo que eles chegaram na capital, dizer que o batalhão tinha mais de 1000 indivíduos, porque agora eles não têm tudo isso. Por enquanto são só uns 600 gladiadores e um pouco mais de 100 guardas, por aí. A parte 1 desse resumo acaba aqui, mas logo mais vai sair a parte 2. Enfim, não esquece de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.